Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atuação da CIPA na retomada das atividades ao longo desse período complexo de pandemia que a gente está vivendo. Vamos falar sobre isso agora, se liga! A gente está passando por um período extremamente complexo e nunca visto antes por pessoas da nossa geração. A gente teve um problema relativamente parecido aí em meados dos anos 2000, 2008, 2009, mais ou menos, não lembro agora, 2010, relacionada à gripe H1N1 e pandemia mesmo. A gente viu, quer dizer, a gente não, né? O mundo passou por uma pandemia lá em 1918, 19, 20 com a gripe espanhola. Então esse negócio de pandemia é uma coisa nova para a grande maioria das pessoas. Pessoas que viveram a gripe espanhola e estão vivendo a pandemia de Covid, inevitavelmente são pessoas que possuem duas características. A primeira, elas são muito idosas. E a segunda, elas são muito azaradas, porque passar por duas pandemias na mesma vida, meu amigo, é muito azar, não tem como. Mas o fato é que essa questão de pandemia, esse negócio de Covid, mexeu com o mundo inteiro, né? E o Brasil, obviamente, não seria diferente. Então mexeu com as relações de trabalho, mexeu com as empresas, com a forma de trabalhar, com os funcionários dessas empresas e, obviamente, mexeu com a atuação da nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidente. No dia 20 de março, o governo, através do decreto 6 de 2020, decretou estado de calamidade pública no país devido à pandemia. E isso começou a mudar uma série de coisas. Um pouco depois, no dia 22 de março, veio a medida provisória número 927, a famosa MP 927. E aí que a gente começa a falar de CIPA. O artigo 17 dessa medida provisória traz, na sua redação, que as CIPAs poderão ser mantidas e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Ponto. É isso que a medida provisória fala sobre CIPA. Então vamos fazer uma análise rápida. As CIPAs poderão, pessoal, atenção para o termo, poderão ser mantidas. É obrigatório a empresa manter a CIPA do ano passado? Não, mas a empresa poderá, caso haja necessidade. Os processos eleitorais poderão ser suspensos. É obrigatório suspender o processo eleitoral? Não, mas a empresa poderá suspender caso haja necessidade. Entendeu? Então, não é obrigatório, é uma possibilidade. A MP traz no artigo 17 a possibilidade de manter a CIPA para não ter que fazer processo eleitoral. E o processo eleitoral que está em curso, a possibilidade, ela poderá ser suspenso, o processo eleitoral. Beleza? E é só isso que a MP fala sobre CIPA. Eu estou fazendo esse comentário porque eu vi muita gente tendo muita dúvida relacionada à CIPA depois da MP. Como que vão ficar as reuniões de CIPA agora, depois dessa MP? Gente, a MP não falou nada sobre reunião. Então, cada empresa vai fazer as reuniões de acordo com a sua realidade e adequar as suas possibilidades. Tem empresa fazendo reunião de CIPA online, e aí consta na ata, mediante algum software, alguma coisa que conecte as pessoas. Tem empresa fazendo reunião de CIPA presencial, sem problemas, adotando as medidas. Distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo isso. Então, eu queria pontuar essa questão, porque com relação à CIPA, a única coisa que a medida provisória mudou foi a possibilidade de você manter uma CIPA e a possibilidade de você suspender um processo eleitoral. Só isso. Todas as outras atribuições de CIPA estão vigorando normalmente, beleza? Então agora vamos falar sobre como que a CIPA pode contribuir na retomada das atividades mediante toda essa situação de pandemia. Bom, eu subdividi essas possibilidades em três itens, em três temas, beleza? O primeiro tema é a CIPA ser explicativa. Por que eu digo isso? Eu vejo muita gente, por exemplo, usando máscara sem saber por que usa máscara. E é sério isso. Tem muita gente que usa máscara achando que está se protegendo, quando na realidade
O uso de máscara é para proteger o outro, né? Essa que é a orientação, essa que é a explicação dos órgãos de saúde. O uso de máscara para não transmitir o vírus. E eu vejo muita gente usando máscara para não ser infectado. Isso não está correto. Então, nesse ponto e em vários outros, eu acho que a CIPA precisa ser explicativa. Explicar aos colaboradores, aí mediante imprimir um comunicado, ou fazer vídeo, postar no portal da empresa, alguma coisa nesse sentido, qualquer coisa que sirva para informar, beleza? Informar os colaboradores por que eles tomam as medidas que tomam. Por que usar máscara? Por que o distanciamento social? Por que o álcool em gel? Por que muitas empresas estão trabalhando em meio expediente? Por que essa série de medidas protetivas estão sendo adotadas? Então, o primeiro ponto é a CIPA ser explicativa. Ela precisa explicar aos colaboradores o porquê. Né? Quando a gente entende o porquê de uma situação, a gente passa a desempenhar aquela função de uma forma mais consciente, porque a gente sabe por que está fazendo aquilo. Então, é uma coisa meio óbvia a CIPA explicar os motivos pelos quais várias medidas estão sendo tomadas. O segundo ponto é uma CIPA orientativa, é orientar os colaboradores a o que deve ser feito. Só para um exemplo, no site da ENIT, aquele site que tem as normas regulamentadoras sempre atualizadas e tal, pois é, no site da ENIT, se você entrar lá, do lado esquerdo aqui na parte de cima, tem um item, acho que é Covid-19 ou coronavírus, alguma coisa nesse sentido. Quando você clica, você tem acesso a uma série de documentos de orientação para vários ramos do mercado. Então você pode, a sua CIPA pode entrar lá no site da ENIT e ver se o seu ramo do mercado está lá. E ali tem sugestões, medidas protetivas, medidas de prevenção para diversos ramos de atuação do mercado. Ah, Léo, mas a minha empresa não tem lá, então eu não vou ter... Tem lá também, no próprio site da ENIT, medidas de ordem geral. Ou seja, se a sua empresa não está ali, você não encontrou o ramo da sua empresa ali, você pode adotar medidas de ordem geral. Obviamente que adaptando aquilo ali à sua empresa, adaptando à sua realidade. Então, a CIPA pode sim fazer essa pesquisa, vai no site da ENIT, pega essas orientações e passa a cobrar, a adotar isso dentro da empresa. Inclusive, pessoal, fazendo um parêntese rápido, várias visitas de auditores do Ministério do Trabalho estão sendo cobrados medidas protetivas relacionadas ao Covid. E adivinha o que esses auditores estão utilizando para fazer essas cobranças? Exatamente. Boa parte dos auditores estão utilizando esses documentos da ENIT em forma de checklist para cobrar, para verificar o que as empresas estão adotando e ou deixando de adotar. Então, se a sua CIPA for lá na ENIT, encontrar o seu ramo de atividade, ou se não encontrar, quiser utilizar as orientações de ordem geral, pode fazer, porque automaticamente também vai estar cumprindo as determinações e as exigências dessas visitas dos auditores. E aí, obviamente, que são medidas de ordem geral, cada um vai adequar para a sua realidade. Pode ter alguma coisa ali, algum item que não te sirva, e você pode inserir itens que não estão ali, que você pode adotar na sua empresa para que as medidas protetivas estejam mais completas. Beleza? Então, segundo ponto da CIPA, orientativa. É uma CIPA orientativa, é orientar as medidas protetivas que podem ser adotadas para prevenir os colaboradores quase não sai, os colaboradores de serem infectados mediante toda essa situação de crise, pandemia, Covid, etc. E o terceiro ponto é o ponto da fiscalização, obviamente. A CIPA normalmente é um órgão forte dentro da empresa, é uma comissão que tem autonomia para cobrar. E nesse momento específico que a gente vive, é óbvio que ninguém gosta de ser cobrado e ninguém gosta de cobrar, ninguém gosta de ser o chato, de ficar, pô, olha a máscara, passa o álcool em gel, olha não sei o quê, chega pro lado. Né? Ninguém gosta de fazer isso, tanto de cobrar quanto de ser cobrado. Mas a gente está num momento, pessoal, muito, muito, muito específico, então essa cobrança precisa ser feita. E a CIPA tem autonomia para fazer isso. A CIPA tem um respaldo. Então,
o terceiro ponto que eu quero falar da CIPA é o ponto da fiscalização, é cobrar, é fazer essa supervisão, ver se as explicações que foram passadas e as orientações que foram dadas estão sendo cumpridas para que aquele ambiente, para que aquela empresa esteja, de fato, tomando todas as medidas de forma a proteger os seus colaboradores. Basicamente, a CIPA tem essas 3 atribuições nesse período de pandemia, nessa retomada, beleza? Explicativa, que é explicar aos colaboradores os motivos pelos quais a gente adota algumas medidas. Orientativas, que é orientar os colaboradores a adotar as medidas que precisam ser adotadas. E o terceiro ponto da fiscalização, que é supervisionar e configurar um ambiente saudável e sem riscos relacionados à pandemia, Covid, coronavírus, etc, etc. Então, de um modo geral, é hora da CIPA mostrar serviço, mostrar que veio vestir a camisa da segurança, tornar o ambiente seguro e não ficar pensando só em instabilidade prevista em lei. Beleza? É hora da CIPA botar a mão na massa e trabalhar em prol da segurança do trabalho e em prol da saúde dos colaboradores para que a gente não perca colegas de trabalho para essa pandemia, para essa doença que está assolando o país, mas logo logo acaba e a gente vai estar presente novamente, trabalhando, dando beijo, abraço, como o brasileiro faz, como a gente sempre fez, beleza? E aí, tem alguma sugestão? Tem alguma coisa de CIPA que eu não falei? Poste o seu comentário com respeito, com educação, para que a gente possa debater e crescer juntos em prol da segurança do trabalho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!